Frederico, advogado e servidor aqui na UDESC Alto Vale, que fica localizada na região do Alto Vale do Itajaí, na cidade de Ibirama, aqui em Santa Catarina, de onde hoje estou gravando este pequeno minicurso para você. Atualmente exerço a função de coordenador de informática aqui na UDESC e sou um forte simpatizante da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, no vídeo anterior abordamos o que é a LGPD e a sua importância nas nossas vidas. Neste vídeo, vamos falar sobre os princípios que regem essa lei. A LGPD é baseada em alguns princípios que são elencados na sequência de forma bem simples e didática. Vamos lá. Princípio da finalidade. Os dados pessoais devem ser coletados e utilizados para uma finalidade específica e legítima. Vejam que a empresa que coleta nossos dados pessoais não poderia utilizá-los de forma indiscriminada. Por exemplo, vendê-los. É o que acontece muito. Bom, outro princípio importante é o da adequação. Os nossos dados pessoais devem ser coletados e utilizados de forma adequada e proporcional à finalidade da coleta. Outro princípio da necessidade. Esses dados devem ser, de novo, coletados e utilizados somente se forem estritamente necessários para a sua finalidade. Vamos lá. É adequado que uma loja de roupas feminina colete os dados pessoais das moças e meninas, senhoras, relacionados à religião, à opção política? Não, isso não é adequado. É necessário que uma loja de esporte colete dados dos homens que estejam relacionados à sua saúde? Não, isso também não é nem necessário nem adequado. E uma empresa de plano de saúde? Ah, essa sim, ela tem a necessidade de coletar esses dados relacionados à saúde. Então, prosseguimos agora com um princípio super importante e relacionado ao empoderamento. Estou falando do princípio do livre acesso. Os titulares dos dados pessoais, você, eu, temos o direito de acessar nossos dados e solicitar informações sobre como eles estão sendo utilizados. Outro princípio muito importante é o da correção. Eu tenho os meus dados coletados por uma empresa, pelo próprio governo que seja, e eu vejo que estão incorretos ou incompletos. Eu tenho direito a essa correção. E o próximo princípio também é fabuloso. É o princípio da anonimização, bloqueio ou eliminação. Os nossos dados pessoais devem ser anonimizados, bloqueados ou até eliminados quando não forem mais necessários para a finalidade para a qual foram coletados. Mas, Frederico, me explica essa história de anonimização. Pois bem, vamos lá. Eu tenho um exemplo para vocês. Eu digo agora que 1,83 m trabalha em Ibirama. Vocês conseguiram identificar? Não, esses dados estão anonimizados. Mas eu estou falando de mim, Frederico, tá? Porque eu tenho 1,83 m. E agora eu digo para vocês, jogador de futebol, autista. Alguém deve ter falado Messi. Agora, se eu falar, ganhou 8 vezes o Globo de Ouro, vão adivinhar na hora. Então, está explicada a questão da anonimização? Muito bem. Princípio da segurança. Os dados devem ser armazenados de forma segura e protegidos por aqueles que os armazenaram, certo? E aqui entra a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, com as suas sanções, as multas para as empresas que têm esses dados divulgados de forma indevida. Bom, e agora, por último, eu deixo alguns exemplos de como esses princípios são aplicados no dia a dia. Por exemplo, uma empresa não pode coletar os nossos dados pessoais sem a nossa autorização. É aquele empoderamento que eu comentei com vocês. Outro exemplo, uma empresa não pode utilizar os nossos dados pessoais de maneira diferente do que a gente tinha determinado. Por exemplo, numa loja de roupas, etc. E como último exemplo, a empresa deve excluir seus dados pessoais quando eles não forem mais necessários para a finalidade para a qual foram coletados. Bem, concluindo, os princípios da LGPD são importantes para garantir que os dados pessoais sejam tratados de forma ética e responsável. Bom,
espero que você tenha gostado deste vídeo, então clica aí em curtir e compartilha essa aula com seu amigo e seus familiares. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço.